Olá, amigos alternativos! A grande sensação da Série B de 2021, pelo menos nesse início, é o Náutico. O time fez uma largada realmente sensacional, foram 5 vitórias consecutivas, depois mais 3 empates, até a gravação desse vídeo, portanto, não tinha perdido ainda, então uma grande largada do Timbu. É balão, como dizem os torcedores do Náutico, o time não para de subir, mas existem também algumas desconfianças, alguns problemas, e esse vídeo aqui é exatamente para analisar isso, se o Náutico vai conseguir manter esse embalo. Afinal, é complicado, tem muita Série B pela frente e tem realmente alguns pontos que merecem cuidado. Então vamos analisar por que o time deu tão certo até agora e por que pode dar errado. Não é aqui querendo dizer que o time vai dar errado, que esses problemas realmente vão ser decisivos, ninguém aqui quer fazer previsão, ser vidente, nada disso, mas queremos acender alguns alertas sobre o futuro do Náutico. Vamos lá falar um pouco sobre o time e apontar algumas histórias curiosas, alguns personagens interessantes desse elenco do Náutico. Vamos lá. Para acompanhar as notícias sobre Série B, baixe o aplicativo OneFootball. Acesse o link que está aqui na descrição, baixe e tenha acesso a muitas informações sobre todas as divisões do Campeonato Brasileiro. Tem lá as tabelas de todas as divisões, tem notícias, tem vídeos, estatísticas, tempo real das partidas, mercado da bola, enfim, para você ficar muito bem informado e acompanhar tudo sobre o Campeonato Brasileiro, baixe o aplicativo OneFootball. Antes de falar do que pode dar errado para o Náutico, vamos falar do que deu certo, dar parabéns, dar os méritos e explicar por que o time largou tão bem na Série B. Primeiro, acho que muito importante é o entrosamento da equipe. O time soube manter vários jogadores que estavam na temporada 2020, mesmo sendo uma temporada complicada, que o time teve muitas dificuldades, correu risco de rebaixamento para a Série C. Vários jogadores foram mantidos e isso deu um entrosamento muito bom para a equipe, é um diferencial, afinal na Série B tem muita saída e chegada de jogadores, os times passaram por grandes reformulações, no Náutico não. Basta observar que no time titular, até a 8ª rodada, 9 jogadores estavam no elenco até 2020. 9 jogadores estavam já no time de 2020. Apenas o goleiro Alex Alves e o zagueiro Wagner chegaram para a temporada de 2021. Claro que também chegaram vários outros jogadores que estão na reserva, saíram atletas, os jogadores que hoje são titulares não eram titulares. O time mudou bastante, mas tem esse entrosamento dos jogadores já estarem juntos há muito tempo. E tem o entrosamento do técnico com os jogadores. Afinal, o Hélio dos Anjos está no Náutico também desde o ano passado, desde novembro do ano passado. Ele chegou para tirar o Náutico da zona de rebaixamento, o time estava lutando para não cair, conseguiu, foi um sufoco, mas conseguiu, e aí conseguiu tempo para depois montar um grande time que realmente foi campeão pernambucano e agora está fazendo essa ótima largada na Série B. O Hélio dos Anjos é um técnico que eu acho até subestimado, já tem bons trabalhos aí na história e conseguiu um reconhecimento importante depois dessa boa largada na Série B, que veio do técnico Tite. O técnico da seleção brasileira fez um elogio público, diria até que gratuito, assim, ele estava analisando ali outro tema e aí colocou o Hélio dos Anjos no meio e fez um elogio dizendo que ele se atualiza, é um técnico, digamos, das antigas, mas que se atualiza bastante. Existe uma ala mais jovem brasileira desses estudiosos, existem profissionais fazendo grandes campanhas, já estando há bastante tempo rodando. Hélio dos Anjos é um exemplo disso, que quando tu não para no tempo e tu faz uma equipe como o Náutico já está com 4 ou 5 vitórias, disparando. Então, tu tem uma relação sempre de evolução nessa busca de conhecimento. E já que estamos falando do técnico, vamos abordar algumas questões táticas que deram certo no Náutico. O que me impressiona mais é como o time sabe fazer marcação sob pressão, que é quando os jogadores da frente avançam ali para pegar a saída de bola. Eu acho que o Náutico faz isso muito bem. Tem muitos times que tentam fazer isso, mas acabam fracassando, e o Náutico faz isso bem, sempre encaixa muito bem as peças, marca os jogadores certos,
e realmente faz diferença nesse sentido. Nem sempre faz essa estratégia, até porque não dá para resistir muito tempo fazendo isso. Fisicamente mesmo não dá. Às vezes o time recua e sai em velocidade, e aí é outro mérito do Náutico, que sai em velocidade muito bem. Tem jogadores rápidos e, mais importante do que isso, toca a bola muito rápido. Às vezes você não precisa correr com a bola, você precisa tocar rápido. E às vezes você vê em alguns lances aí do Náutico que realmente o time constrói o gol muito rapidamente, seja com drible, seja com toque rápido, enfim. A gente consegue observar esse ponto muito forte no Náutico. E outra qualidade que eu acho interessante é a movimentação. É comum você ver o meia Jean Carlos ir para as pontas, o Chiesa, centroavante, sair da área, e esses espaços são preenchidos. O Eric vem para o meio, o Vinícius vai para o centro da área, o segundo volante Haldney também aparece no ataque com frequência, os laterais sobem com muita frequência, o Brian e o Hereda sobem com muita frequência, então é comum você ver eles trocando de posições e subindo juntos. Você tem o quarteto ofensivo e sempre apoiados pelos laterais, é comum você ver os dois laterais subindo junto com o volante. Então é um time ofensivo, apesar de não ser um time de posse de bola, de toquinho para o lado, é um time realmente bem vertical. E para montar esse esquema tático, essas estratégias que dão muito certo, o Hélio dos Anjos teve um calendário que facilitou muito o trabalho dele. O Náutico não conseguiu se classificar por causa dessa temporada passada ruim para a Copa do Nordeste e para a Copa do Brasil. Então o Náutico, no começo da temporada, só teve o Campeonato Pernambucano. Isso deu ao time algumas semanas livres para ir se preparando. É um diferencial muito grande porque grande parte dos outros times da Série B disputou várias competições, tinha jogos um atrás do outro, enquanto isso o Náutico se concentrava só no Campeonato Pernambucano, fez um ótimo Campeonato Pernambucano, só perdeu um jogo, e um jogo ali quando atuou com reservas, usou reservas contra o Sport, time de Série A, e depois o Náutico conseguiu o título, teve alguma dificuldade ali em um clássico ou outro e tal, mas jogou bem, começou a mostrar já esse futebol que a gente viu depois na Série B. Então o calendário menos cheio também foi um ponto fundamental para esse sucesso do Náutico no começo da Série B. Agora sim, vou falar do que pode dar errado para o Náutico, e um grande problema que já pinta é a saída do Eric. Confirmada a saída do Eric, jogador titular, importante para todo esse contexto que eu falei do Náutico, de ser um jogador rápido para fazer a pressão e também para puxar os contra-ataques, para fazer a jogada de 1 contra 1 ali nos momentos de dificuldade, de furar a retranca, então ele driblava muito bem. Então um jogador muito importante. Tem lá seus defeitos, de tomar algumas decisões erradas, de não ser tão forte fisicamente, mas um jogador que se encaixava muito bem no estilo de jogo do Náutico e vai fazer com certeza muita falta. Tem que ir buscar uma reposição, mas é complicado financeiramente, é claro. Não vejo no elenco ali um jogador que possa realmente substituir ele à altura. E isso pode acontecer em outras peças, em outras posições. O Náutico está chamando a atenção do mercado e tem jogadores aí que podem sair. O Jean Carlos acho que é um jogador até melhor que o Eric e que pode ir aí de repente para um time da Série A ou para o exterior, por exemplo. Chiesa tem mercado, por já ter jogado em times da Série A também. Tem o Haldney, que é um jovem jogador, pode pintar aí como uma aposta de outros times. Enfim, perder jogador para o Náutico é um problemaço porque as peças de reposição nem sempre são à altura. Então, e é óbvio, né? Você precisa de um elenco bem forte numa competição de pontos corridos que ainda vai durar muito tempo, tem muitas rodadas pela frente. E tem o problema de desgaste físico. Acho que o Náutico, isso é um problema para todos os times, mas o Náutico pode sofrer muito por causa desse estilo de jogo intenso que eu falei, de sempre tentar marcar a pressão, de puxar contra-ataques em velocidades. Eu acho que é um time que pode sofrer aí com lesões extra por causa desse problema, e aí volta para esse problema de elenco, porque se um jogador se lesiona gravemente, como é que vai ser o substituto? Como é que vai fazer essa reposição? Teve um caso aí no começo da Série B, que o Chiesa teve uma lesão no tornozelo e mesmo assim foi para o jogo com o tornozelo inchado mesmo, porque precisava se sacrificar ali, não tinha exatamente substituto à altura, e ele foi e ficou em campo e até fez gol, deu certo nesse momento, mas nem sempre vai dar certo. Em algum momento você pode ter um jogador contundido que não tem condições de ir para o campo e faltar reposição à altura. Então é um problemaço. Eu ressalto aí principalmente falta de zagueiros no elenco que sejam nas mesmas características, que
o Camutanga e o Wagner Leonardo. Laterais do Náutico estão em boa fase, não vejo os outros laterais, tenho dúvidas se os outros laterais, se precisarem jogar, vão manter esse mesmo nível. E aí tem os jogadores do setor ofensivo, acho até que o Paiva, um paraguaio que está lá no Náutico, de repente pode até ganhar espaço no duelo ali com o Chiesa, parece um jogador interessante para se observar, e o Chiesa não está tão bem assim como esteve em outros momentos, mas em outros setores, como eu falei, zaga, lateral, nas pontas, o Náutico pode sentir carência sim. E um grande erro do Náutico, que aparece bastante já desde o Campeonato Pernambucano e agora na Série C, é a falta de definição em alguns jogos, às vezes por falta de pontaria, às vezes por força mental, mas o time deixa escapar chances de matar o jogo e aí depois se complica, acaba tomando um resultado ruim. Pode também ter um efeito físico, o time cansa, consegue um resultado, mas aí não mata o jogo e aí cansa e acaba tomando um empate. Aconteceu recentemente, por exemplo, contra o CRB, o time conseguiu fazer um gol com o Eric, mas aí tomou o empate no final, quando podia já ter matado a partida. Então falta matar as partidas para o Náutico. E quem também pode atrapalhar o Náutico são os adversários. É preciso observar se os adversários têm esse potencial de tirar o Náutico da liderança, quem sabe do G4. Por enquanto tem sido uma Série B equilibrada e por baixo. É um começo de Série B, é claro que é normal que a Série B esteja com um nível técnico ainda baixo, tem muitos times se reformulando ainda e priorizando a defesa nessa reformulação, então comum ter vários jogos sem muitos gols, então por enquanto a gente não vê todo esse nível, mas é uma Série B que tende a crescer, tem times muito tradicionais. Na minha opinião, vejo mais potencial, por enquanto, no Curitiba e no Goiás. O Curitiba pela defesa forte que tem formado, desde a chegada do Henrique, e o Goiás pelo ataque, um ataque que tem muitas opções e que já está funcionando bem. Tem times que para muitas pessoas podem ser surpresas, mas que já estão aí aprontando e pintando e mostrando potencial, como o Operário, o Sampaio, o Brusque, times emergentes que estão fazendo bons trabalhos recentemente, então podem brigar em cima. Também tem os times tradicionais, mais tradicionais aí da Série B, Cruzeiro, Vasco e Botafogo, que precisam melhorar muito para brigar pelo acesso, mas claro que tem que ficar de olho neles. Vejo um pouco mais de potencial no Vasco, mas enfim, os três times estão mostrando vários problemas, repetindo vários erros e realmente ainda não mostraram todo esse potencial para subir. E também tem algumas equipes que começaram bem irregulares, mas que eu vejo um potencial para melhora. Você coloca aí nesse balaio CRB, CSA, Guarani, Avaí, times começaram irregulares, mas que têm potencial para crescer. Acredito que podem até brigar pelo acesso sim em breve. Então tá bem equilibrado, a gente não sabe ainda quem pode ser os principais adversários do Náutico nessa briga, mas tem times com potencial para isso, para de repente tirar o Náutico do G4. O Última Divisão está acompanhando essa Série B de 2021 de perto, por isso temos publicado no site resumos de cada rodada da Série B, então fica meu convite para você acompanhar a cada rodada os resumos com vários comentários, elegendo o melhor time, pior e melhor jogador, enfim, várias outras categorias também. Temos publicado vídeos extra uma vez por mês sobre a Série B e vamos continuar fazendo ao longo dessa Série B e pedimos para isso a sua colaboração no nosso projeto Série B de primeira, no nosso financiamento coletivo. Acesse o link aqui na descrição, apoie e ganhe benefícios por isso. Agora eu quero que você deixe a sua opinião. Você acha que o Náutico vai conseguir aguentar esse ritmo e subir para a Série A? E quem pode atrapalhar o Náutico? Coloca aí nos comentários seus palpites de quem deve subir nessa Série B de primeira. Também não se esqueça de se inscrever no nosso canal, acompanhar sempre os resumos da Série B lá no site, ativar as notificações aqui no YouTube também ajuda e compartilhar esse vídeo com todo mundo. Ajude a Última Divisão a crescer. Obrigado, amigos. Até a próxima.